Fala galera, beleza? Lembrando aqui que temos diversos conteúdos de questões e concursos para veterinário ou para a área da saúde aqui no canal, tá? Vamos aí, sem mais delongas, para mais uma questão. Essa é uma questão muito importante, tá? Questões que no edital normalmente vão pedir programas de sanidade ou um edital que é mais focado em defesa agropecuária, animais de grande porte, né? Você vai ter que ler seu edital. Mas é muito importante que vocês saibam sobre essas doenças aqui: anemia infecciosa equina e o mormo, tá? São doenças que caem muito, justamente pela gravidade dessas doenças. Bom, aqui é só uma enrolação na questão. Ele quer as corretas, lembre sempre de grifar aqui, tá? Ele quer a correta referente ao mormo e anemia infecciosa equina. Então cai muito sobre o diagnóstico, ok? Segundo a instrução número 24/2004, para efeito de diagnóstico sorológico do mormo, será utilizada a prova de fixação de complemento, tá? Ok. Os animais reagentes, vamos sempre grifando, tá, galera? Animais reagentes ao fixação de complemento poderão ser submetidos a teste complementar, que seria o teste da maleína, nas seguintes condições. Então, ele está falando que se o animal fez a fixação de complemento, ele pode um teste complementar de maleína nas condições específicas, tá? Ele está restringindo aqui, ok? Animais de propriedade reincidente e animais reagentes ao teste da fixação de complemento e que apresentam sintomas clínicos da doença. Gente, só a gente já lendo aqui, você já vê que essa questão está meio estranha, tá? Mas eu vou até apagar aqui, vamos passar para a próxima aí. Animais positivos serão eutanasiados imediatamente, não cabendo indenização, conforme decreto 24538, blá blá blá, procedendo-se à desinfecção das instalações e fômites sob supervisão do Serviço Veterinário Oficial, o SVO, né? Que normalmente a gente fala SVO, ok? Todos os equídeos restantes serão submetidos ao teste de diagnóstico para mormo. Essa questão já está mais interessante, né? Essa alternativa. Segundo a instrução normativa 45, blá blá blá, 2004, para diagnóstico da AIE, anemia infecciosa equina, usará-se a prova sorológica de imunodifusão em gel de agar, tá? Então, prova sorológica IDGA para diagnóstico da AIE. Deve-se submeter o equídeo procedente de propriedade não controlada à realização de um exame para AIE e até a contestação da negatividade do mesmo, a quarentena em instalação específica distante no mínimo de 200 metros de qualquer outra propriedade ou protegida com tela à prova de insetos. Gente, no caso ele quer a correta dessas alternativas, tá? E o que a gente vê aqui na primeira? A primeira já é meio estranho. Caso você não soubesse, né? Na verdade você tem que saber o básico, pelo menos, de anemia infecciosa equina e de mormo, que são doenças gravíssimas, ok? Sem tratamento. Então, se você fez um diagnóstico... Lembrando primeiro o diagnóstico. Tem o diagnóstico de triagem e tem os confirmatórios, ok? Se você fez um diagnóstico de triagem, por que depois... animais de propriedade reincidente e animais reagentes que apresentem sintomas clínicos. Não faz muito sentido. Por que você... Se é uma propriedade reincidente, você já acende um alerta. O que você tem que fazer? Você teria que ter interditado a propriedade. Você não, né? O Serviço Veterinário Oficial. Interdita a propriedade, faz a desinfecção, ele vai fazer o teste em todos os outros animais, inclusive, se eu não me engano, de propriedades vizinhas também, né? Então, por que se o animal está apresentando sintomas clínicos, tem os sinais naquela região, por que você tem que refazer o teste, né? Por que seria específico nessas condições para ter que refazer o teste? Para submeter de novo esses animais a outro complementar, sabe? É meio estranho. Então, na dúvida, tá? Eu estou ensinando a mentalidade aqui para você chutar caso você não soubesse. Na dúvida, você excluiria essa aqui, ok? Então, você tiraria um,
Eu tiraria 1, A1, A1. Sobraria duas questões, tá? Essa outra aqui, essa outra alternativa, ela é interessante, tá? Porque ela tá correta, porém essa parte aqui, ó, animais positivos serão eutanasiados imediatamente. Esse imediatamente é um pouco estranho, porque não tá falando imediatamente no decreto, na legislação, tá? Mas todo o resto aqui tá certo, porém não tá falando imediatamente, né? Mas olha a pegadinha do raciocínio. Se a gente for ver nas questões aqui, por exclusão, você já tirou a 1, certo? Então você tirou a C e a D. Por exclusão, só sobrariam essas duas aqui. Então, você teria que meio que desconsiderar essa palavra aqui, ó, imediatamente, tá? Talvez, se você entrasse com recurso, etc., talvez fosse aceito, mas é a questão que está menos errada. Eu já falei em várias outras aulas para vocês que, às vezes, no concurso, eles dão a questão, mas você tem que ver qual que está menos errada também. Então, você poderia pensar dessa forma, ok? Essa aqui estaria menos errada. E ela aparece aqui. Então, não teria como você excluir essa questão só por essa palavra imediatamente, tá? Apesar de que, no meu conceito, esse imediatamente aí tá errado, tá? Porque, assim, ele está considerando que, por exemplo, o animal deu positivo. Tá, mas deu positivo em qual teste? Foi um teste de triagem? E o teste confirmatório? Porque se tem triagem e tem o confirmatório, então não é imediato. Tem um tempo aí nesse meio período. Tem um tempo de análise, tem o tempo da coleta. Então não é deu positivo já faz eutanásia, certo? Porém, é o que eu falei, seria a menos errada. Ela estaria aparecendo aqui nas alternativas, tá? Gente, eu estou especificando só por causa dessa palavra aqui, ó, ok? Mas se você for ver todo o resto, ela está certa. Animais positivos serão eutanasiados, não cabe indenização ao proprietário, vai ser feita a desinfecção de instalação e fômites sob a supervisão do Serviço Veterinário Oficial. Os outros equídeos também vão ser submetidos ao teste de diagnóstico. Então a questão está certa, ok? Sim, essa palavra imediatamente, ela é um pouco estranha, mas a questão está certa. E ela aparece nas alternativas aqui embaixo, beleza? É isso que eu queria deixar claro para vocês. Segundo a instrução 45, vai ter a prova de imunodifusão em gel de agar para a IE. Essa aqui também está certa, ok? Então, ó, a gente vê aqui, ó, que a 2 e 3 estão certas, mas elas também aparecem aqui, tá? E a última aqui, deve-se submeter o equídeo procedente de propriedade não controlada à realização de um exame para AIE. No caso dessa questão, dessa alternativa 4, não é um exame para anemia infecciosa equina. Tem que ser distante de 200 metros, tem que ter tela à prova de insetos, porém são pelo menos 2 testes com intervalos de 30 e o outro 60 dias. Tá? Se eu não me engano, o que eu estou tentando lembrar aqui é isso, ok? Então, gente, essa é a importância de você saber o que é a doença e o que fazer quando é constatada essa doença na propriedade, tá? No caso da anemia infecciosa equina e do mormo, são muito importantes, principalmente se o seu edital está pedindo coisa relacionada a grandes animais, doenças de grandes animais, defesa agropecuária, etc. Estudem, porque normalmente cai, tá? Então, se você sabe o que é a doença, como ela é transmitida, você saberia que tem que ter tela à prova de insetos. Por quê? Se você não sabe, você vai estudar o porquê que tem que ter uma tela à prova de insetos para essa doença, para anemia infecciosa equina. Por que tem que ser distante de 200 metros? Talvez a dispersão da doença, talvez a área de voo desse inseto. O que será que é? Então, gente, façam esses questionamentos que vai ficar mais fácil para vocês aprenderem, tá? Isso aqui é uma mosquinha, uma mosca. Qual a mosca, qual o inseto que vai estar envolvido nessa transmissão? Pode ser que caia também perguntando qual que vai ser o envolvido nessa transmissão, então é bom vocês saberem,
No caso, a gente ficaria aqui com a letra E. Só a 2 e a 3, ok? Referente à alternativa 1 também, voltando na alternativa 1, no caso do mormo, você tem que lembrar que existem os testes de triagem e os confirmatórios. Eu não vou passar para vocês, mas para você lembrar isso aqui, se você lembra que tem triagem e confirmatório, quais são os de triagem, quando são usados e por que são usados? Nos confirmatórios, quais são, em que caso eles são usados, por que eles são usados, tá? É bem legal vocês tentarem ver isso daí. Os testes poderiam ser fixação de complemento, ELISA, Western blotting e PCR ou cultura e isolamento, tá? Para identificação aí do agente causador. Mas eu não vou passar qual a ordem, quando eles são usados, com qual frequência, qual teste é usado depois de qual. Eu não vou passar, porque isso vai fazer com que vocês, que talvez tenham errado a questão, vai fazer com que vocês pesquisem sobre a doença e depois entendam qual a ordem que é usado o teste, fixação de complemento, teste de maleína, o ELISA, qual vem primeiro, qual vem depois. É importante você saber, porque isso vai ajudar a fixar seu conhecimento, tá? Então, só retomando aqui, no caso, essa questão seria a letra E, o 2, alternativa 2 e 3. Pesquisem sobre os testes de diagnóstico, porque ele cai muito. Pesquisem sobre o que é feito na propriedade quando é acometido por um suspeito ou um positivo dessas doenças. E pesquisem sobre a doença em si. Isso vai ajudar muito vocês, tá? Lembrando, só se for cair no seu edital. Normalmente, edital de cidade pequena cobra coisa de grandes animais. Cidade grande, nem tanto. Então você tem que ver mais ou menos para qual área aí esse edital está direcionando, tá? Se é uma cidade mais rural, que tem economia baseada nisso daí, em grandes animais, tem trânsito de animais, então, pode ser que caia. Mas dá uma olhada no seu edital, ou talvez deixa aqui nos comentários se você precisar de ajuda. Eu te ajudo aí, a gente analisa junto, beleza? Estamos aqui para ajudar. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos. Tem uma playlist aqui enorme com conteúdos para concurso de medicina veterinária. Então, seu concurso de médico veterinário é esse canal que você tem que seguir e deixar o like para ajudar a gente, beleza? Falou, galera, até a próxima. Eu espero que tenha ajudado, viu? Valeu!